Olá! Hoje eu converso com a economista Hannah Müller, que vai falar um pouquinho com a gente a respeito dos desafios pelos quais a mulher passa logo após um divórcio e como que ela consegue se reestruturar financeiramente. Olá, Hannah, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no podcast. Olá, Luciana, obrigada. Obrigada pelo tempo disponível aqui para a gente falar de um assunto que é tão importante. Com certeza, nós vamos falar da saúde financeira da mulher. Exatamente. Eu vou pedir só uma licencinha para você, que eu vou chamar o comercial, o patrocinador, a gente já volta a conversar, tá bom? Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente, que sabe tudo sobre beleza feminina e utiliza os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para a escolha do melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui criação e correção, e também cortes, e tem ajudado as mulheres a terem o cabelo dos sonhos. Pois bem, vamos começar a nossa conversa. Vamos sim, Lu. A gente falou de beleza Sim. aí, de mulher, de saúde, né? Vamos falar um pouquinho sobre saúde financeira. Que muitas vezes dói o bolso, né? Então a gente precisa ter essa saúde, a mulher precisa ter essa consciência, não é mesmo? Exatamente. E como a mulher consegue reorganizar, né, a sua vida financeira após um divórcio? Como isso é possível? Essa é uma pergunta muito importante, Lu, porque, na verdade, né, é nessa fase, a fase inicial, que ela vai ser crucial ali para todo o planejamento financeiro da mulher. Então, eu sugiro que a mulher tenha papel e canetas na mão, mas se não tiver, pode usar um aplicativo que hoje em dia auxilia, ou até mesmo as planilhas na internet para auxiliar ela a fazer o orçamento dela após o divórcio. Quando a gente fala de orçamento, Lu, a gente está falando tanto de entradas, então do nível de receitas, quanto de saída. Então, quando a gente fala de entrada, a gente fala de salário, a gente pode falar de uma pensão que veio após esse divórcio, a gente pode falar de aluguel. E no lado das despesas, aquelas despesas que antes eram só do casal, né? Ela acaba sendo uma responsabilidade financeira individual da mulher. Então, despesas, por exemplo, como moradia, que antes o casal dividia, se ela se mudar ou se ela se manter naquela casa, vai ser uma despesa só dela, condomínio, IPTU. Com as crianças, né? Hoje a gente sabe que mais de 50% das guardas ficam com a mãe. Então, responsabilidades com os filhos podem vir a passar a ser só da mulher, que antes era dividida entre o casal. E aí, quando a gente fala de orçamento, a gente tem dois tipos de orçamentos. São os orçamentos superavitários e os deficitários. Superavitário quando a receita é maior que a despesa, deficitário quando a despesa é maior que a receita. E como é que ela consegue, então, avaliar, né, e reestruturar esse orçamento dela pessoal e também o familiar, de acordo, assim, para se moldar nas novas condições financeiras? Essa pergunta vem bem depois essa fase vem bem depois da coleta de dados. Então, nesse primeiro momento que ela coletou os dados, ela ficou sabendo quais são as saídas e entradas desse fluxo de caixa, ela vai precisar olhar com uma lupa um pouco mais com mais análise, né, um olhar mais cuidadoso do que são essas despesas e do que são essas receitas. Despesas a gente gosta de classificar entre fixas e variáveis. Despesas fixas, o condomínio, como a gente mencionou, o IPTU. Despesas variáveis são despesas, por exemplo, com vestuário, com turismo, parte de lazer, restaurantes. E aí, a partir desse momento que ela visualiza a classificação dessas despesas, ela vai conseguir otimizar o fluxo de caixa dela. Então, é nesse momento que a gente vai classificar e aí fazer uma estratégia, né, para a gente saber qual que é aonde a gente tem que cortar gastos ou onde vai aumentar as receitas. E quais seriam as estratégias, então, para ela construir, né, ou ela reconstruir essa reserva de emergência pós-divórcio? A reserva de emergência, primeiro a gente tem que entender, Lu,
Para que serve a reserva de emergência? Né? Ah, estou triste, vou gastar minha reserva de emergência. Não é bem assim. Sim. E a gente está falando de mulher, a gente sabe como a gente é, né? Nossa, roupa, sapato e cabelo e tudo, né? E tudo vira uma necessidade. Exatamente. Então, a reserva de emergência não é para isso. Embora, né, a gente está falando de uma separação e que tem toda a questão psicológica, emocional que vem, né, junto com esse momento, a reserva de emergência, na verdade, ela deve ser utilizada quando a gente tem alguma alteração das nossas receitas. Vamos supor que essa mulher ela fazia parte do mercado de trabalho e ela foi demitida. É o momento de utilizar a reserva de emergência. Ou até mesmo, como a gente mencionou, há hoje decisões judiciais que permitem, que dão direito à mulher receber pensão do ex-companheiro. Vamos supor que essa pensão, por um motivo ali, foi cessada, né? E aí ela ainda não se realocou no mercado de trabalho. Então, é o momento de usar a reserva de emergência. Então, esse é o primeiro ponto. Quando que a gente usa a reserva de emergência? O segundo ponto é como que a gente constrói essa reserva de emergência. Nós, brasileiras e brasileiros, a gente tem um grauzinho ali de consumismo meio alto, vamos dizer assim. Você consome muito, Lu? Então, assim, ultimamente eu não tenho conseguido muito consumir. Não tá sobrando, né? Mas, assim, teve uma época da minha vida que eu fui extremamente consumista. Que eu falava, gente, tem roupa no meu guarda-roupa... Tipo, há 1 ano com etiqueta. Por que eu comprei? Tipo, e não eram roupas baratas, sabe? E aí, tipo, eu comprava aquela roupa, ficava ali no guarda-roupa, fazendo aniversário de 1 ano, 2 anos sem usar. Aí, nesse ponto, eu acho que eu mudei hoje, sabe? Eu sou muito consciente, assim, do que eu vou comprar, do que eu vou consumir. Mas eu continuo gostando de comprar. Mas é que, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Porque senão você vai gastando, e aí você não usa e é um dinheiro que você podia aplicar em, sei lá, num curso, em uma qualificação profissional, sei lá, em tantas outras coisas, né? Tem bastante coisa a longo prazo, exatamente. Né? A gente poderia fazer investimentos a longo prazo. Não que eu seja contra o consumismo, porque eu acho que é isso que movimenta a economia. Mas, às vezes, um mindset que é legal a gente ter é que o mesmo valor que a gente gasta, né, consome em algum vestuário ou até em algum lazer, a gente deveria proporcionar esse mesmo valor para a nossa reserva de emergência, para a nossa aposentadoria, enfim, ter o mesmo valor que a gente investe em coisas de curto prazo, mas também utilizar desse mesmo valor para a gente pensar no longo prazo. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gosto de salientar é que, geralmente, a gente tem um mindset de primeiro a gente gasta para depois a gente guardar. E essa não é a ordem correta. Primeiro a gente guarda um percentual de 10% a 30% da nossa renda e depois a gente gasta... Gasta o que sobra do que a gente guardou. Exatamente. Então, né? Isso ajuda muito a mulher a construir a reserva de emergência durante o relacionamento, né, o casamento, e também após a separação. E qual é a importância, né, de você renegociar dívidas, né, após uma separação, um divórcio? Essa pergunta, Lu, é muito importante porque geralmente quando a gente fala de divórcio, a gente pensa muito em partilha, mas a partilha ela tem os ônus e bônus, né? Não podemos só pensar, eu vou ficar com um determinado imóvel, automóvel, mas tem os ônus desse patrimônio. E aí o primeiro passo é consolidar quais são as dívidas provenientes dessa separação, né, dessa partilha. E aí a gente tem que entender que o ciclo de vida muda. Então, no momento que foi adquirido, foi contraído a dívida, pode ser que a sua situação financeira tenha mudado. E aí é o momento, talvez, da gente renegociar as dívidas. Hoje em dia, a gente tem alguns mecanismos que você pode colocar até o celular como garantia da dívida para diminuir o custo dessa dívida. Então, é muito importante consolidar quais são as dívidas que vieram ali proveniente da partilha e aí sim ver se é possível otimizar essa dívida, né, o custo dessa dívida ser diminuído. Um outro ponto que é muito importante é que, às vezes, da partilha vem um bem que ele é ilíquido, como, por exemplo, o imóvel. E aí a mulher pensa, bom, é minha fonte de renda, vou alugar esse bem. Só que ela também tem o passivo, ela pode ter uma dívida que veio proveniente ali de outra aquisição.
às vezes o valor que esse bem ele gera de rentabilidade, de retorno, ele é menor do que aquele custo da dívida. Então, vale muito mais a pena ela vender esse bem, quitar a dívida, e aí o restante ela trabalhar o dinheiro. E como que deve ser feito, por exemplo, o planejamento de investimentos e aposentadoria para você ter uma segurança financeira, tipo, a longo prazo, né? Porque a gente também tem que pensar tudo a longo prazo, Sempre né? a longo prazo. A gente tem alguns ciclos ali na parte de vida, e quando a gente fala de ciclos financeiros, que até os 50, até 60 anos é o período que a gente chama de acumulação. Então, é um período onde a mulher, o homem, aí vai para o público em geral, ele faz a acumulação desse patrimônio para que na aposentadoria, aos 60 anos ou mais, possa ser usufruído esse recurso que foi adquirindo ao longo da vida. E aí tem algumas regras aí de mercado que a gente gosta de usar, que geralmente a gente tem que guardar. Tem uma regra de um banco grande, que eu não vou falar o nome, mas assim, quando você tem 35 anos, você deve guardar pelo menos um salário anual para sua aposentadoria. E aí depois vai crescendo. Quando você tem 45 anos, você tem que ter 3 vezes o salário anual. E assim vai. Mas o importante é você sempre guardar... E mais de 50 anos, tipo eu. Eu tenho Você 50. já tem que ter cerca de 9 salários anuais para sua aposentadoria. Nossa! Mas isso é super ajustável, Sim. né? O que a gente leva em consideração é que fazer o planejamento da aposentadoria garante que você chegue à sua aposentadoria confortável de não ter de regredir o seu padrão de vida que você teve ali ao longo da vida. Então, por isso que é importante você ter o planejamento ao longo dessa fase de acumulação, para que quando você chegue aos 60 anos, você não tenha que regredir o seu padrão de vida. E quais seriam as dicas, por exemplo, para uma mulher ela ter independência financeira e ela conseguir evitar dependências econômicas futuras? O primeiro passo é ter muito claro, durante o casamento, né? Eu acabei de casar, eu não incentivo de Parabéns! Faz um mês que eu casei. Meus parabéns. Obrigada. Mas esse é um assunto que é até legal comentá-lo, que a segunda maior causa dos divórcios hoje em dia é por conta de questões financeiras. Então, a mulher, ela ter conhecimento do assunto, ela às vezes até mitiga, né? Ela evita o divórcio. Fora a parte de educação, e aí eu digo educação, tem muito curso na internet. Hoje em dia a gente tem a B3, que é a Bolsa Brasileira de Valores, né, onde toda a parte de ações são negociadas aqui no Brasil, e tem cursos gratuitos para a mulher para saber sobre educação financeira. Então, esse é o primeiro passo, você ter consciência e ter conhecimento sobre o assunto, né, de finanças como um todo. Passado isso, ao longo do relacionamento, a mulher tem que guardar o dinheiro dela. E ela tem que ter o seu pé de meia, né? Que os antigos tanto falavam e que faz muito sentido. Tem tópicos e tem assuntos aí na internet que até dizem que a mulher deve receber, a mulher do lar, tá? Tô falando aquela mulher que não faz parte do mercado de trabalho, ela tem que ser remunerada de alguma forma. Ah, então, eu também acho. Então, conversar com o marido, ter um percentual ali, um valor que seja garantido, porque essa mulher, ela tá fora do mercado de trabalho. Se ela estivesse no mercado de trabalho, quanto ela estaria ganhando? Então, isso tem que ser colocado na conta para que ela tenha o seu próprio recurso. Mesmo porque trabalhar em casa é um trabalho árduo, né? Nunca acaba. Não acaba. Não é remunerado. Exatamente. E aí a mulher que se dedicou 10, 15, 20 anos ao casamento, à família, à casa, quando acaba o relacionamento, ela acaba não tendo, né, essa segurança financeira, essa independência financeira. E a pessoa, assim, a mulher, ela consegue... se organizar financeiramente ainda estando casada? Consegue sim. Tendo muito claro, né, qual que é a mesada, o valor, né, pode chamar qual que for, o valor que ela tem ali disponível para ela, aí a gente volta para aquelas regras. Ela tem que guardar de 10% a 30% para reserva de emergência, mas também para aposentadoria, e os demais gastos são gastos particulares delas, mas ela pode, ao longo do casamento, se planejar aí para que não aconteça uma instabilidade financeira após o casamento. E, por exemplo, dentro do casamento,
o que seria mais indicado e mais viável? Uma divisão igualitária ou proporcional de gastos? Há vários consensos sobre o assunto. O ponto é, como que é essa receita do casal? Se a receita do homem é maior do que a da mulher, mas é muito maior, a proporcionalidade vai ser a forma mais justa aí de divisão de gastos. Ah, os dois ganham praticamente a mesma coisa. Os 50% faz sentido. Tem alguns casais que até combinam quais tipos de responsabilidades financeiras eles vão ter. Então, um fica com a responsabilidade da casa, o outro fica com a do carro. Mas isso pode acontecer, pode ter alguns atritos, porque aquele que não é o responsável pode ter mais gastos do que teria se ele fosse o responsável. Então, o ideal é verificar sob a ótica da receita do casal qual que se encaixa ali para ser uma forma mais justa de distribuição de custos. É indicado, será, quando a mulher ela se separa, ela voltar para casa dos pais? Será que é legal? Porque assim, tipo, é uma situação estranha, né? Porque você está separada. Então, vamos supor, às vezes você está numa situação financeira difícil, porque é lógico que a sua vida vai mudar em muita coisa, né? Então, aí você vai para casa dos seus pais, que eles não têm nada a ver com isso, na verdade, né? E ao mesmo tempo, você é uma fase que você precisa de uma ajuda, né? De um empurrão. Então, é recomendável voltar por um período para casa dos pais, a mulher voltar, ou não? Mesmo porque, às vezes, a mulher também está com filho, tem filhos, né? Exatamente. E geralmente fica com a mãe, tem tudo isso. Então, o que você acha recomendável? Sob a ótica emocional, esse é um ponto que requer muita atenção, né, Lu? Porque, às vezes, como você disse, é um momento que ela precisa de algum auxílio, tanto financeiro, ou auxílio mesmo, né, de ajuda com os filhos, enfim, ela vai precisar se realocar ali nesse novo cenário. Sobre a ótica de finanças, a gente volta ali para o primeiro passo. Se a gente colocar naquele orçamento a parte de despesas, e aí a despesa com moradia ela for muito alta e gerar um déficit nesse orçamento, é uma opção sim voltar para a casa dos pais. Então, na verdade... Tudo vai depender ali daquele primeiro passo que a gente fez, né? Que é o que a gente chama de coleta de dados. Se a gente verifica que naquele primeiro momento o orçamento da mulher ele vai ser superavitário, então ela não tem nenhum déficit, ainda consegue guardar um dinheiro para investimento, para aposentadoria, para reserva de emergência, não há necessidade nenhuma. Porém, se a gente vê que é um custo, o custo com a moradia, ele tem uma porcentagem grande ali naquele orçamento, ele tem uma importância grande na parte de despesas, na parte de saída, é uma alternativa a se considerar sim. E é preciso, por exemplo, ter também uma consciência, a mulher ter uma consciência que ela vai ter que ter uma mudança no padrão de vida dela, no estilo de vida dela, né? Isso é difícil, né? É uma coisa complicada, mas acredito que a mulher tenha que ter essa consciência também, né? Assim, e é um dado, né? Já é estatístico que após a separação, cerca de 70% a 90% da receita do casal diminui. Né? Então, ela vai ter uma queda de padrão de vida, a não ser que essa mulher ela já venha tendo a sua carreira ali no mercado de trabalho, ela já tem um salário maior que do homem, que é muito pouco provável. Hoje a gente sabe que as mulheres recebem 30% a menos que os homens, então vai ter uma queda de padrão de vida. O importante é o quanto essa queda vai representar ali nessa primeira fase, e entender que também pode ser temporário, né? Essa fase que a mulher que passa após a separação é uma fase de mudança, mas também é uma fase onde ela pode ser criativa e criar seu próprio negócio, ela pode se reinventar e voltar ali para o mercado de trabalho. Então, ter a consciência, mas saber que isso é temporário, é o que a mulher tem que ter em mente ali nesse primeiro momento. Você acha interessante, assim, a mulher nesse período, ela pensar em, de repente, se ela não estiver trabalhando, né? Se ela, como você disse, ela cuidava dos filhos, ela era do lar, ela ir em busca de um emprego ou ela tentar empreender? O que você recomendaria? Essa pergunta é muito boa, Lu.
É assim, vai depender também da formação dela, né? Se é uma mulher que antes de casar, de se dedicar à família, ela teve uma formação de ensino superior ou até alguma formação de ensino técnico, talvez seja recomendável ela voltar no mercado de trabalho. Por que eu falo isso? Porque empreender tem risco, né? A gente fala muito Sim. de. Eu sou economista, a gente fala de investimento o dia inteiro. Ah, investir em ações, eu vou perder meu dinheiro, tem muito risco. Empreender tem muito mais risco que investir em ação, e isso é comprovado, tá? O retorno que o empreendimento dá e demora a dar, né? Porque tem todo um tempo de maturação. O risco é bem maior do que o retorno que uma ação poderia dar, uma ação bem estruturada e pensada, o investimento em ação poderia dar. Então, é uma pergunta que a gente tem que olhar caso a caso para ver qual o nível de risco essa mulher está disposta a correr, dado que é um momento ali que é um momento de fragilidade, né? Tem a parte emocional que pode vir estar abalada. Então, não sei, é uma pergunta que a gente vai ter que olhar caso a caso. E no caso dela, na verdade, nesses casos, geralmente ela precisa de dinheiro aí, né? Tem A que ter um curto prazo. investimento, né? É, A a curto curto prazo, prazo. né? Então, se não veio nada ali proveniente da partilha, ela vai tomar um empréstimo para empreender. E aí, qual que é o custo, qual que é os juros desse empréstimo? Então, tem que olhar muito atentamente, né, para essas questões que a gente acaba fazendo ali na correria, né, no impulso de querer ter uma receita rápida, e a gente pode acabar fazendo a escolha errada. E o salário, né, também de certa forma sendo menor, né, da mulher do que do homem, isso também acaba impactando na hora do divórcio, né? Sim, o que eu vejo ali de dados em relação ao divórcio é que geralmente a mulher, a questão financeira para o divórcio, o homem geralmente ele não quer se separar justamente por conta da questão financeira, né? Enquanto a mulher, ela prefere ter o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico dela, e acaba se divorciando e abrindo mão, né, de um padrão de vida, viagens e lazer, justamente porque ela prefere o bem-estar dela. Então, isso afeta muito a questão dos casamentos e divórcios. E como que a mulher ela vai conseguir? É complicado, né? Como é que a mulher consegue lidar com um período onde ela. Porque por mais que a mulher não seja feliz no casamento, que ela queira se separar, quem já se divorciou sabe. Tem uma hora que Assim, você não, mexe muito com o não há psicológico. dinheiro que pague, não é Mexe mesmo? muito com o psicológico das pessoas que se divorciam, né? Acho que a mulher ainda acaba sendo mais sensível, né? Mas como é que a mulher consegue, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com essa dor, né, da separação, da ruptura, como é que ela vai conseguir também se reestruturar financeiramente? Então é complicado, né? Ela tem que acabar ali lidando com as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, um ponto que é legal a gente salientar é que o divórcio ele tem que ser uma coisa planejada. Assim como o casamento foi, né? Quando a gente começa a namorar, a gente vai começando, né, a fazer os planos. Então, eu quero casar em tal lugar, eu quero morar em tal lugar. O divórcio também tem que ser uma coisa planejada para que ela não saia desse casamento sem nada, né? Sem um Suporte, projeto, né? Sem o que vai acontecer daqui para frente. Porque, de novo, a gente está falando de fases, e as fases devem ser planejadas para que a gente corra o menos risco possível. Então, se ela faz o planejamento do divórcio, né? Olha, cheguei à conclusão que a solução desse relacionamento é a separação. Como que a gente vai fazer de uma forma que fique bom para os dois lados, né? Para o homem, para a mulher, e que não acarrete mais problemas, além dos problemas psicológicos, podem vir a acarretar problemas financeiros para essa mulher. Então, o divórcio ele tem que ser planejado. Vamos falar um pouquinho de você agora, Hanna. Vamos. Da profissional, Hanna. Por que você decidiu ser economista, né? Eu tô falando isso assim por mim, porque, gente, se tem uma coisa que eu não sou boa é com números, sabe? Eu sou péssima, assim, eu acho que até assim,
com relação à organização de dinheiro, de finanças, até que eu acho que eu não sou tão ruim assim. Mas com números, tudo. Então, por que você decidiu, né, ser economista? O que te levou para esse lado? Lu, essa pergunta, só voltando, né? Economia, na verdade, a gente acha que é uma ciência exatas, mas ela não tem nada de exata, tá? Do tanto que eu sou economista comportamental. Então, a economia, ela nada mais é do que uma ciência social, onde a gente observa o comportamento. Sim. E esse comportamento, ele gera, né, algum resultado financeiro, pode ser positivo ou negativo. Além disso, né, o meu nome já diz, Hannah, eu tenho origem judaica e a gente tem uma filosofia com dinheiro que, desde da minha infância, a gente sempre tratou o dinheiro, tratou a questão financeira como algo muito importante. Então, acabou construindo ali na minha personalidade uma coisa que eu queria viver para a vida. Sim. Então, basicamente é isso. O que é legal ter em mente, e que você não é a única que acha que, né, matemática e dinheiro é uma coisa complicada, é que, de fato, quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando de matemática em si, a gente está falando de atitudes, de comportamento. Então, sobre essa pergunta ali da aposentadoria, por que eu vou guardar o meu dinheiro para um momento que eu nem sei se vai chegar, nem sei como eu vou estar, do que ter o prazer de eu comprar a minha blusinha agora, né? Então, tudo isso é comportamento. Então, a gente ter consciência que todas as nossas atitudes, elas têm impactos financeiros na nossa vida, e como a gente vai reagir a esses impactos, que é o importante da gente saber. É que as pessoas, assim, todo mundo é meio imediatista, né? Ninguém enxerga ali a longo prazo, né? Todo mundo fala assim, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Exatamente. Né? Eu não sei nem se eu vou estar vivo, então eu vou comer nos melhores restaurantes. Cartão de crédito arrebentado. Eu vou comer nos melhores restaurantes, eu vou só usar roupa de marca, eu vou viajar. Então as pessoas elas têm, né, esse perfil, uma grande parte, acho que a maioria, tem esse perfil imediatista, né? Sim. De não pensar, nossa, e o meu futuro, e a minha velhice, né? Exatamente, porque tem um viés, aí eu vou entrar um pouquinho na economia comportamental, mas qualquer coisa a gente... Perfeito, por favor. Tem um viés psicológico que a gente chama de desconto hiperbólico, que nada mais é do que o prazer do presente, ele é muito maior do que o prazer do futuro. Eu prefiro receber R$100 agora do que receber 200 daqui uma hora, por exemplo. Uma hora eu não digo, mas vamos dizer um mês. Então, o prazer de eu receber hoje, o prazer de eu usufruir, como você disse, de um bom restaurante, de uma boa roupa, é muito mais gostoso do que eu pensar nessa boa roupa daqui 1 ano, 2 anos ou até 10 anos. Então, isso é totalmente psicológico. E a gente tem que ter consciência, né? A gente tem que começar a se perguntar o porquê que eu estou comprando determinada... A gente acabou de falar, né? Eu adoro comprar uma blusinha, deixar ali guardada. Mas por que eu estou comprando aquilo, né? De fato, tem uma questão de necessidade, ou eu estou querendo eu estou querendo satisfazer algum desejo, alguma pendência minha, alguma coisa que está mal resolvida comigo? Então, isso a gente tem que levar em consideração na hora do consumo. Às vezes até a tristeza leva ao consumo, né? Parece que a pessoa quer... Eu já fiz muito isso. Tipo, tava triste, vou comprar. Gastar, pra ver se eu fico alegre. Fez bem. É que depois que passa, você depois fala... Quando chega a fatura, você fica triste de novo. Por que eu fiz isso? Acontece. Né? Mas assim, a gente pode se dar esses luxos não, né? Mas a gente pode se dar esses presentes, desde que tudo isso seja planejado, né? Eu sei que todo mês eu preciso comprar uma blusinha para eu ser feliz. Não tem problema nenhum, desde que isso esteja ali dentro do orçamento. Dentro do orçamento, e que não vai desonerar nenhuma outra parte ali do fluxo de caixa. Mas não tem problema nenhum. O que a gente precisa ter é consciência de como a gente está gastando. Exato, é o equilíbrio financeiro que a gente tanto busca. E você hoje trabalha num banco, né? Isso. Qual seria a sua função? Hoje eu falo muito de investimento, Lu. Hoje tem algumas classes de investimentos que a gente tem, né? Então a gente tem
renda fixa, renda variável, tem fundos de investimento, tenho a renda fixa pública, que é o Tesouro Direto, e eu cuido da parte de renda fixa e fundos nesse banco. E muitas mulheres te procuram? Muitas Ai, mulheres. me ajuda! Socorro! Muitas mulheres. É interessante que, assim, os números trazem que a mulher, quando investe, ela é melhor que um homem investindo. O problema é que a gente ainda é pouco investindo na bolsa, por exemplo. A gente representa um percentual muito mínimo perto do que a gente poderia representar de número de investidoras aqui na Bolsa do Brasil, por exemplo. A mulher, tipo, ela é mais perspicaz, digamos assim, para investir? Ela é mais cuidadosa, quando ela tem a consciência ali financeira, ela tende a tomar menos risco, então ela não arrisca tanto, então ela tem, na verdade, ela tem mais constância na parte de investimento, então ela tem um know-how, né? Tem um conhecimento que a gente pode dizer que beneficia a mulher na hora de investir. Agora conta uma coisinha aqui pra gente, uma curiosidade. Eu sei que você entrevistou o Roberto Justus, né? Exato. No Aprendiz. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, como é que foi? O Roberto Justus, ele tem, eu não sei se ele ainda tem, mas na época ele tinha uma participação num fundo de investimento. E aí acho que vale até mencionar o que é um fundo de investimento, tá? Então, eu quero investir, eu nunca investi, mas eu preciso de uma equipe especializada para investir o meu dinheiro. Então, os fundos de investimento hoje em dia mostram essa solução de investimento. Para a pessoa que não sabe onde investir, você coloca lá R$100, R$1.000, qual que for a quantia, e aí tem um gestor de fundo que faz a alocação ali do recurso nos investimentos que ele acredita ser proveitosos e que vai trazer retorno. Então, na época, o Justus ele tinha uma participação num fundo de investimento e a gente justamente foi falar sobre esse fundo. Ele foi me explicar um pouco da filosofia desse fundo. Então, cada fundo tem uma filosofia, cada fundo pode investir em determinados ativos. E ele foi me explicar como que o fundo ali era gerido. Agora, pra gente, o bate-papo tá maravilhoso, mas pra gente finalizar, né? É uma pena, senão eu ficava conversando muito mais tempo. Mas qual conselho você daria para as mulheres que estão assim com um casamento aí estremecido, que estão em processo de divórcio ou até ainda não se divorciaram, mas estão pensando, né, em se divorciar? Qual seria o seu conselho como economista e como mulher Como também, mulher, né? Na verdade, assim, eu acho que o divórcio ou qualquer separação, e aí eu digo, separação pode ser, né, num relacionamento pessoal, mas pode ser um relacionamento profissional, é quando já esgotou todas as outras soluções, né? Então, às vezes a gente vê que não tem mais luz no fim do túnel e essa é a única solução. Então, chegar dessa conclusão é o que a gente comentou. Vamos se planejar, então, para fazer um divórcio que, não, além da carga emocional, não traga uma carga negativa financeira, tanto para a mulher quanto para o homem. A gente está falando de mulher, mas o homem também tem um impacto financeiro. É como, né, por questões culturais e por questões até biológicas, o homem tende a ganhar mais e até acaba esse impacto seja minimizado por conta da fonte de renda ali do homem. Mas se planejar é uma opção que vai trazer benefícios tanto para o homem quanto para a mulher. E eu acho que é isso, assim, pensar muito durante o casamento, que às vezes as questões financeiras são, né, assuntos ali de discussões e de brigas, e muitas vezes porque a mulher não tem conhecimento sobre as finanças. Exatamente. Então, se ela quer evitar que o divórcio... Tem toda a questão emocional, o conforto, né, a segurança que o casamento traz. E se ela quer evitar, o interessante é a mulher se inteirar sobre o assunto e até mesmo auxiliar, né? Eu conheço diversos casais que a mulher ela acaba auxiliando o homem até nos negócios, né? Ela se põe à frente de negócios e ela acaba sendo muito, desculpa a palavra, mas muito melhor do que os homens quando a gente vai falar de finanças. Sim. Então, a mulher ter conhecimento financeiro, ela, além dela ter a independência financeira, autonomia, liberdade, né, que o conhecimento traz, ela também pode estar salvando o casamento dela. E ela vai conseguir gerir
melhor o dinheiro, tanto ali no casamento, para multiplicar esse dinheiro, que para eles é bom, como também para um dia, se acontecer alguma coisa, né? Ela sabe como que ela vai fazer para ganhar e para lidar com o dinheiro que de repente ela vai ter aí, né? Depois, Após a partilha, né? após a partilha. É isso mesmo. Hanna, muitíssimo obrigada pela sua participação. Acho assim que esse é um assunto, eu diria, de utilidade pública, né? Exatamente. Porque quantas mulheres aí, né, saem de um casamento meio perdidas, não sabem como lidar com essa situação, né? Tipo, o que eu vou fazer agora na minha vida, né? Então, eu acho que é muito importante essa conversa e eu agradeço de coração a sua participação. Obrigada a você. Espero que a gente possa ter ajudado, né? E possa ter, pelo menos, plantado uma sementinha ali sobre a educação financeira, a importância da educação financeira para as mulheres, mas para o público geral. Obrigada mesmo pelo espaço. Eu que agradeço. Gente, a gente termina aqui. Até semana que vem.